Imagine um grupo de seres celestiais, dotados de poder inimaginável, desafiando as leis do Criador e descendo à Terra para satisfazer seus desejos proibidos. Suas ações trouxeram conhecimento, mas também espalharam destruição, corrupção e sofrimento. O que levou esses anjos, perfeitos em sua criação, a caírem tão profundamente? E quais foram as consequências para a humanidade e para a própria criação? Você acredita que a rebeldia deles ainda deixa marcas em nosso mundo? Ou será que o julgamento divino já purificou tudo? Prepare-se para mergulhar nos segredos do livro de Enoque e descobrir como essas histórias desafiam tudo o que conhecemos sobre o bem, o mal e o destino eterno. Hoje, vamos explorar a jornada de Enoque e as revelações que ele recebeu, começando com sua visão celestial. É aqui que tudo começa. Enoque, um homem justo em meio a tempos caóticos, teve sua rotina alterada de forma inesperada. Certo dia, enquanto caminhava em silêncio, percebeu uma luz intensa que parecia vir do céu. Antes que pudesse reagir, dois seres celestiais de aparência brilhante surgiram diante dele. Aquela visão o deixou sem palavras, enquanto uma paz inexplicável tomava conta do ambiente. Esses seres não se pareciam com nada que Enoque já tivesse visto. Suas vestes reluziam como o ouro mais puro, e suas vozes ecoavam como melodias que tocavam o coração. Sem demora, eles explicaram que Enoque fora escolhido para uma missão única. O temor e a curiosidade começaram a tomar conta de sua mente. Sem saber ao certo como, Enoque foi levado para além das nuvens. Sua visão alcançava lugares que ele nunca imaginou existir, enquanto os seres celestiais o guiavam por caminhos desconhecidos. Ao chegar a um local resplandecente, percebeu que estava diante de algo grandioso. Algo que ia muito além do que os humanos poderiam compreender. Ali, no coração dos céus, começaram a ser revelados mistérios profundos. Os anjos brilhantes falaram sobre o equilíbrio que sustenta toda a criação e sobre os perigos da desobediência. Enoque, com sua mente já repleta de perguntas, começou a entender que sua jornada não seria simples. Ele carregava um propósito maior. Durante essa experiência, Enoque não conseguia afastar um sentimento. Aquilo não era apenas sobre ele. Era como se uma verdade universal estivesse sendo revelada de forma particular. Os céus estavam mais próximos do que ele imaginava, e ele era parte de algo eterno. Mas por que ele? Essa pergunta ecoava em sua mente. A cada passo, Enoque aprendia mais sobre o papel dos anjos e sua conexão com a humanidade. Os seres celestiais falavam de escolhas, de um livre-arbítrio que tanto homens quanto anjos possuem. Porém, nem todos usavam esse dom com sabedoria. O que estava por vir colocaria à prova tudo o que ele acreditava. Antes de continuarmos com essa jornada fascinante, quero pedir um favor especial. Se você está gostando dessa história e quer continuar aprendendo sobre os mistérios revelados no livro de Enoque, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum detalhe dessa narrativa e ainda nos ajuda a levar esse conhecimento a mais pessoas. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas verdades. Entre as revelações, surgiram palavras sobre uma rebelião. Alguns anjos, dotados de poder e conhecimento, haviam se desviado do propósito divino. Aquilo despertou um novo mistério no coração de Enoque. Se anjos, tão perfeitos, podiam falhar, o que isso significava para a humanidade? Ele sabia que essas respostas viriam em breve. Enoque foi conduzido a um local de luz indescritível, onde parecia que o tempo parava. Ali, os mistérios começaram a ser revelados com maior profundidade. Cada palavra que ouvia parecia uma chave para algo maior, mas nem todas as chaves levavam a respostas imediatas. O que se desdobrava era um quebra-cabeça celestial. Os anjos finalmente deixaram claro que essa era apenas a introdução de algo muito maior. Enoque, embora deslumbrado, sentia um peso crescente. Ele sabia que aquilo que aprenderia mudaria sua visão para sempre. Ele estava sendo preparado para algo que envolvia não apenas sua vida, mas o futuro da humanidade. Com essas revelações,
Enoque começou a perceber que o mundo em que vivia escondia segredos profundos. O céu e a terra estavam conectados de formas que ele jamais imaginou. Porém, o que ele viu naquele momento era apenas o início. Enquanto Enoque absorvia cada palavra dos seres celestiais, algo no tom deles mudou. Havia um peso no ar, como se um mistério sombrio estivesse prestes a ser revelado. Eles o levaram até uma visão diferente, onde a terra parecia conturbada, como se uma sombra tivesse caído sobre o mundo. A cena era inquietante e Enoque começou a perceber que algo terrível havia acontecido. Os anjos explicaram que, tempos atrás, um grupo de seres celestiais fez uma escolha que abalou a harmonia divina. Embora dotados de sabedoria e poder, esses anjos se deixaram levar por um desejo proibido. Enoque ouviu atento, tentando compreender o que poderia ter levado tais criaturas a abandonar seu propósito. De forma cautelosa, os anjos descreveram o início da rebelião. Um deles, Semjazá, com palavras persuasivas, reuniu outros de sua classe, convencendo-os de que poderiam viver entre os humanos. As palavras de Semjazá foram tão sedutoras que 200 deles decidiram seguir sua liderança. Enoque sentiu um frio percorrer sua espinha ao ouvir que tal decisão não fora feita de forma impulsiva, mas sim selada com um pacto. Esse pacto foi firmado no Monte Hermon, um local de silêncio inquietante. Ali, cada um dos anjos jurou não voltar atrás. O céu ficou mais distante para eles, e suas ambições os levaram a abandonar as glórias celestiais por algo que julgavam ser liberdade. O que parecia uma escolha ousada, rapidamente começou a mostrar suas consequências. Quando os anjos tocaram o solo da terra, o impacto não foi apenas físico. A própria natureza pareceu estremecer diante da presença deles. Suas ações, no início vistas como grandiosas, logo começaram a distorcer o equilíbrio natural. Eles tomaram esposas humanas, cruzando limites que jamais deveriam ser ultrapassados. Dessas uniões, algo novo nasceu. Seres que não pertenciam nem ao céu nem à terra começaram a surgir. Gigantes, dotados de força descomunal e fome insaciável, passaram a andar entre os homens. Enoque escutava, perplexo, enquanto os anjos explicavam que esses gigantes não apenas consumiam os recursos, mas também traziam destruição e caos. O que mais perturbou Enoque foi a revelação de que esses anjos não apenas desobedeceram, mas também trouxeram consigo um conhecimento que os homens não estavam prontos para receber. Eles ensinaram a manipulação de metais, astrologia e até práticas de feitiçaria. Habilidades que, ao invés de trazerem progresso, espalharam corrupção. Cada detalhe parecia mais sombrio do que o anterior. Enoque sentia que o mundo estava se deteriorando, um passo de cada vez. Aquilo que os homens viam como um avanço, na verdade, os afastava cada vez mais da verdade divina. O desequilíbrio estava por toda parte, e o preço seria mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto os anjos falavam, Enoque começou a perceber que o caos que via não era apenas fruto das ações humanas. Os anjos caídos haviam plantado sementes de destruição, que agora se espalhavam como um veneno. Ele não sabia até onde isso iria, mas sentia que as consequências seriam devastadoras. Enoque refletia profundamente sobre tudo o que havia aprendido. Enquanto observava as visões que os anjos celestiais lhe mostravam, sentiu um aperto no coração ao ver a profundidade da corrupção que os anjos caídos haviam trazido à humanidade. Esses seres, outrora guardiões do céu, haviam transmitido aos homens conhecimentos que não estavam preparados para receber. Entre as revelações, Enoque descobriu que os anjos ensinaram aos homens a manipular metais, criando armas de guerra. Com isso, surgiram conflitos e derramamento de sangue em escalas nunca antes vistas. O texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, parecia ecoar nas palavras dos anjos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Além das armas, os anjos caídos trouxeram conhecimentos ocultos, como astrologia e feitiçaria. Práticas que desviavam o homem da adoração ao Criador e o conduziam para a escuridão espiritual. O impacto desse conhecimento ia muito além do que os homens poderiam controlar,
envenenando suas almas e sua relação com Deus. Enoque ouviu com atenção enquanto os anjos descreveram como esses ensinamentos desencadearam uma corrida por poder e riqueza. A ambição humana cresceu a níveis alarmantes, levando à exploração da criação de Deus para fins destrutivos. O texto de Isaías, capítulo 5, versículo 20, parecia ilustrar bem essa decadência. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal, que fazem da escuridão luz e da luz, escuridão. Os gigantes, frutos das uniões proibidas, também se tornaram parte dessa tragédia. Esses seres, com força descomunal, começaram a consumir tudo ao seu redor, desde colheitas até animais e, por fim, pessoas. A terra gemia sob o peso de sua corrupção, e as palavras de Romanos capítulo 8, versículo 22, faziam ainda mais sentido. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Enoque, com o coração pesado, compreendeu que a humanidade estava pagando um preço altíssimo pelo conhecimento que recebeu. A busca desenfreada por poder e controle estava corroendo tudo o que era puro e belo. A luz da verdade parecia distante e a escuridão da ignorância tomava conta de cada canto da terra. Mesmo assim, os anjos caídos não cessaram seus atos. Eles continuavam a influenciar os homens, incentivando práticas que os afastavam ainda mais do Criador. O domínio do pecado parecia absoluto, e as palavras de Judas, capítulo 1, versículo 6, ecoavam nas visões de Enoque. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado em prisões eternas. Enquanto os anjos celestiais compartilhavam essas verdades, Enoque sentiu a urgência de sua missão crescer. Ele precisava entender por completo os efeitos desse conhecimento proibido, para que pudesse transmitir ao mundo as advertências divinas. O tempo parecia correr contra a humanidade, e as consequências estavam cada vez mais próximas. A revelação de que o homem, por meio de sua desobediência, colaborava com a corrupção trazida pelos anjos caídos, deixou Enoque ainda mais preocupado. A terra estava mergulhada em trevas, mas havia uma esperança. Ele sabia que o Criador não havia abandonado o mundo e que uma intervenção divina estava prestes a acontecer. Enoque percebeu que o que tinha visto até então era apenas parte de uma história muito maior. A jornada para compreender o destino da humanidade estava apenas começando, e as respostas ainda estavam além de sua visão. A terra estava devastada. Os gigantes, frutos da união entre os anjos caídos e as mulheres humanas, consumiam tudo ao seu redor com uma voracidade insaciável. Suas ações não se limitavam à destruição de colheitas e animais. Eles começaram a voltar sua fúria contra os próprios homens, espalhando terror e caos. Gênesis, capítulo 6, versículo 4, descreve: Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens. Essas criaturas não apenas causavam destruição física, mas também contaminavam espiritualmente o mundo ao seu redor. Cada passo que davam parecia aprofundar ainda mais a corrupção na criação divina. A paz que uma vez existiu estava sendo rapidamente substituída pelo medo, e a humanidade se encontrava completamente dominada por essa nova realidade. Enoque, em suas visões, pôde ver como as pessoas tentavam resistir, mas suas forças eram insignificantes diante do poder e do tamanho dos gigantes. Os recursos naturais começaram a se esgotar, e a sobrevivência tornou-se um desafio quase impossível. O texto de Jeremias, capítulo 4, versículo 22, parecia descrever esse momento. Eles são sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem, nada sabem. O impacto das ações dos gigantes ia além do que qualquer um poderia imaginar. Quando os recursos humanos se esgotaram, eles voltaram sua atenção para os animais. Espécies inteiras começaram a desaparecer, enquanto a terra, que fora criada em perfeita harmonia, agora gemia sob o peso dessa destruição. Romanos, capítulo 8, versículo 22 dizia: Porque sabemos que toda a criação geme. Os anjos caídos
que haviam iniciado esse ciclo de corrupção, observavam os resultados de seus atos. O que antes era um desejo de liberdade, agora parecia uma maldição que eles mesmos haviam criado. Mas ainda assim, não recuavam. Continuavam a incentivar a violência e o desequilíbrio, como se fossem incapazes de reconhecer a gravidade de suas ações. Enoque sentiu o peso de tudo isso enquanto os anjos celestiais compartilhavam as visões com ele. A terra estava irreconhecível e o sofrimento humano era palpável. As pessoas clamavam por ajuda, mas seus gritos pareciam ecoar no vazio. O silêncio dos céus era perturbador e a desesperança começava a tomar conta da humanidade. O comportamento dos gigantes também se tornou cada vez mais irracional. Além de destruir o que encontravam, começaram a lutar entre si. O que restava da civilização humana era frequentemente esmagado em meio a esses confrontos, como se o caos fosse a única linguagem que essas criaturas entendiam. As visões revelaram a Enoque que essa destruição não era um acidente. Era o resultado direto das escolhas feitas pelos anjos caídos. O mundo que antes refletia a glória divina, agora era um espelho da desobediência e do orgulho. Enoque não podia ignorar o quão profunda era a conexão entre os atos desses anjos e a condição atual da humanidade. Mas o peso dessas revelações não vinha apenas do que ele via, mas do que ele sentia. A angústia da terra parecia invadir seu próprio espírito, como se ele carregasse consigo o lamento de toda a criação. Ele sabia que algo precisava ser feito, mas o que ainda não estava claro. Enquanto Enoque permanecia diante das visões, ouviu um clamor que parecia ecoar de todos os cantos da terra. Era como se o próprio planeta estivesse chorando por justiça. As ações dos anjos caídos e de seus descendentes haviam criado um desequilíbrio tão grande que até os céus pareciam perceber o peso dessa corrupção. Gênesis, capítulo 4, versículo 10, ecoava no coração de Enoque. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a Tedés. Os sofrimentos da humanidade eram impossíveis de ignorar. Homens e mulheres tentavam, em vão, escapar da destruição. Famílias eram separadas, vilas inteiras devastadas, e a natureza, que antes era uma bênção, agora se tornara uma fonte de terror. A devastação parecia não ter fim, e o céu permanecia silencioso diante do caos. Foi nesse contexto que Enoque viu figuras celestiais imponentes se moverem em direção ao trono de Deus. Os arcanjos, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, apareceram diante do Altíssimo, intercedendo pela humanidade. Eles clamaram por intervenção divina, trazendo consigo as lágrimas da terra e os gritos do povo. Daniel, capítulo 10, versículo 13, mencionava Miguel como um dos primeiros príncipes, e agora ele liderava essa súplica celestial. Os arcanjos apresentaram a Deus o estado do mundo, relatando como os anjos caídos haviam destruído tudo o que era puro e bom. Eles falaram sobre a rebeldia, o pacto no Monte Hermon e os gigantes que consumiam a terra. Cada palavra parecia pesar no ambiente celestial, enquanto Enoque observava, maravilhado e aterrorizado ao mesmo tempo. O Criador ouviu o clamor e respondeu com um decreto que abalaria os céus e a terra. O silêncio de Deus não era indiferença, mas paciência para que a justiça fosse plena. Agora, a sentença estava sendo pronunciada, e os anjos que se rebelaram seriam finalmente confrontados por suas ações. Judas, capítulo 1, versículo 15, parecia dar voz ao julgamento. Convém executar juízo contra todos e convencer os ímpios. Enoque viu os arcanjos receberem suas instruções. Eles tinham uma missão clara: prender os anjos caídos e restaurar a ordem na criação. Cada um deles foi incumbido de uma tarefa específica, e sua descida à terra marcaria o início da purificação do mundo. Era um momento de ação, mas também de dor, pois o julgamento seria implacável. Enquanto os arcanjos partiam, Enoque sentiu uma mistura de alívio e temor. Ele sabia que a intervenção divina era necessária, mas o que viria a seguir seria devastador. A justiça celestial não fazia concessões, e a terra enfrentaria as consequências de séculos de rebeldia e corrupção.
O peso do julgamento era inevitável. As visões mostravam a humanidade em desespero, tentando compreender o que estava acontecendo. Os justos clamavam por libertação, enquanto os ímpios começavam a temer pelo que viria. Os gigantes, tão poderosos e arrogantes, perceberam que seu domínio estava chegando ao fim. O mundo parecia preso em uma tensão impossível de descrever. Enoque observava tudo isso com o coração apertado. Ele sabia que estava diante de um momento crucial na história do universo. A justiça estava a caminho, mas o sofrimento que acompanharia esse processo seria imenso. Os arcanjos estavam prontos para cumprir suas ordens, e a Terra aguardava o que parecia ser o princípio de sua renovação. As visões continuaram, e Enoque foi levado a um momento crucial. Ele viu os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel descendo à terra, cada um com uma missão específica. O julgamento dos anjos caídos havia começado, e o Criador, em sua infinita justiça, ordenara que a terra fosse purificada. As palavras de Salmos, capítulo 7, versículo 11, ressoavam: Deus é um justo juiz e um Deus que sente indignação todos os dias. Miguel, como líder das hostes celestiais, recebeu a tarefa de prender Sem-Jazá e os anjos que participaram do pacto no Monte Hermon. Com correntes celestiais, ele os acorrentou em abismos sombrios, onde aguardariam o julgamento final. A rebeldia que haviam iniciado agora os condenava, e suas vozes, antes altivas, tornaram-se gritos de desespero. Rafael foi encarregado de lidar com Azazel, outro dos líderes da rebelião. Esse anjo, que ensinou aos homens a manipulação de metais e a fabricação de armas, foi responsável por grande parte da destruição. Rafael o lançou em um deserto inóspito e cobriu seu rosto com trevas, conforme descrito em Isaías capítulo 13, versículo 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os ímpios pela sua iniquidade. Enquanto isso, Uriel foi enviado para alertar Noé. Ele deveria preparar-se para um evento que mudaria o curso da história. O Criador planejava trazer um dilúvio para limpar a terra de sua corrupção. Gênesis, capítulo 6, versículo 13, descreve: E disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante mim, porque a terra está cheia de violência. Enoque viu a expressão de Noé ao receber as instruções. Ele era um homem justo em meio a uma geração completamente corrompida, e seu coração pesava com a responsabilidade de preservar a vida. A arca que ele deveria construir seria um símbolo da graça divina em meio ao julgamento iminente, mas também um testemunho do que a desobediência havia causado. Enquanto Noé trabalhava, os anjos continuavam a purificar a terra. Gabriel recebeu a ordem de destruir os gigantes, os frutos da união proibida entre anjos e humanas. Essas criaturas, que haviam espalhado terror e destruição, não tinham lugar no plano de restauração. O texto de Números, capítulo 13, versículo 33, descrevia o impacto desses seres. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Enoque, em suas visões, percebeu que esse processo não era apenas uma punição, mas também um ato de misericórdia. Deus estava removendo a corrupção para restaurar a harmonia de sua criação. Porém, o sofrimento dos justos durante esse período era evidente. Eles clamavam por livramento enquanto testemunhavam os eventos que transformavam a terra. Os arcanjos cumpriam suas tarefas com precisão, mas o julgamento era implacável. Cada ato de desobediência dos anjos caídos resultava em consequências que reverberavam pela criação. A purificação da terra era inevitável, mas o processo era doloroso para todos os envolvidos. O peso da rebeldia agora era evidente para os céus e a terra. Enoque, observando tudo isso, compreendeu a gravidade do momento. A destruição não era o fim, mas o início de uma nova oportunidade para a humanidade. Ele sabia que o que acontecia naquele momento ecoaria por gerações, e sua missão de registrar essas revelações se tornava ainda mais urgente. Se essa história está mexendo com você tanto quanto mexeu comigo, não deixe de apoiar nosso trabalho. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.
Isso nos ajuda a continuar trazendo narrativas como esta, que desvendam os mistérios mais profundos e intrigantes da história. E claro, compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre essas revelações poderosas. Agora vamos continuar com a história. Enoque, imerso nas visões, foi surpreendido por um pedido inesperado. Os anjos caídos, agora aprisionados, buscaram sua ajuda. Suas vozes, outrora cheias de arrogância, estavam repletas de desespero. Eles imploravam que Enoque intercedesse junto ao Criador em nome deles, pedindo por perdão e clemência. Era um contraste impressionante com o orgulho que haviam demonstrado ao abandonar o céu. O pedido foi transmitido aos anjos celestiais que acompanhavam Enoque, e ele foi designado como mediador. Mesmo sabendo da gravidade das ações dos anjos caídos, ele aceitou a missão com um misto de reverência e responsabilidade. A jornada para levar a petição ao trono divino seria mais um capítulo em sua extraordinária caminhada. Ao apresentar o pedido, Enoque sentiu o peso do momento. Ele sabia que os anjos caídos haviam cometido erros irreparáveis, mas também reconhecia a profundidade de sua angústia. Cada palavra que pronunciava parecia reverberar na eternidade, e a resposta seria definitiva, não apenas para os anjos caídos, mas para toda a criação. O Criador ouviu a petição, mas a resposta veio com uma clareza implacável. Não haveria perdão. Os anjos haviam escolhido se rebelar contra o propósito divino, e suas ações tinham consequências eternas. Eles estavam condenados a permanecer aprisionados até o dia do julgamento final, quando receberiam a sentença definitiva. Enoque retornou com a resposta, e o desespero dos anjos caídos foi evidente. Seus gritos ecoavam pelos abismos onde estavam confinados, enquanto a certeza de sua punição eterna os consumia. Era o fim de qualquer esperança para eles, e o início de um silêncio sombrio em suas prisões. Enoque sentiu um peso imenso ao ouvir o pedido dos anjos caídos. Por mais que suas vozes estivessem cheias de desespero, ele sabia da gravidade de seus atos. Cada passo até apresentar a petição era um misto de compaixão e certeza de que a justiça divina não poderia ser ignorada. Ele se perguntava se sua própria posição entre esses dois mundos era um fardo ou um privilégio. Enquanto isso, Enoque refletia sobre o significado dessa decisão. Ele entendia que a justiça divina era absoluta, mas também percebia o impacto que isso teria no futuro da criação. O mundo precisava seguir em frente, livre da influência desses anjos, mas a memória de seus atos permaneceria como um alerta para gerações futuras. As visões mostravam a continuidade da purificação da terra. O trabalho dos arcanjos seguia firme, removendo os últimos vestígios da corrupção que havia sido espalhada. A criação começava a respirar novamente, embora ainda houvesse muito a ser restaurado. Cada passo na jornada de Enoque parecia revelar uma nova camada de significado. Mesmo com o julgamento dos anjos concluído, Enoque sabia que sua missão estava longe de terminar. Ele sentia que ainda havia mais a aprender, mais a registrar, mais a compreender. As visões que o acompanhavam pareciam guiá-lo para um entendimento mais profundo sobre a justiça, a rebeldia e a redenção. Os céus permaneciam imponentes e silenciosos, como se guardassem segredos que ainda não estavam prontos para serem revelados. Enoque, no entanto, continuava sua jornada, sabendo que cada passo que dava o levava mais perto do propósito pelo qual havia sido escolhido. Enoque foi conduzido a visões que iam além do presente. Ele foi transportado para um futuro distante, onde testemunhou o destino final de toda a criação. Diante de seus olhos, uma cena majestosa e terrível se desdobrava: o julgamento final, onde cada ser seria confrontado com suas ações. Havia uma separação clara entre os justos e os ímpios. A visão revelou um local de descanso reservado para aqueles que viveram em retidão. Esse lugar emanava uma luz serena, um refúgio de paz e conforto. Os justos floresciam ali, suas almas resplandecendo com a glória de um propósito eterno. Era uma imagem de esperança, como um jardim intocado pela corrupção que Enoque presenciara antes. Por outro lado, havia um lugar de trevas profundas,
onde os ímpios eram confinados. Ali não havia paz, apenas tormento e arrependimento tardio. Enoque observava em silêncio, compreendendo que essas prisões não eram apenas castigos, mas reflexos das escolhas feitas por aqueles que haviam desafiado as leis divinas. Enquanto contemplava esses locais, Enoque foi preenchido com uma sensação de reverência e responsabilidade. Ele sabia que precisava registrar essas visões para que as gerações futuras compreendessem o peso de suas escolhas. O que ele via não era apenas um fim, mas um lembrete de que cada decisão moldava o destino eterno. As visões também mostraram os justos sendo recompensados de forma grandiosa. Eles não apenas habitavam um local de paz, mas também eram elevados a um estado de glória que transcendia a compreensão terrena. Era como se a bondade e a obediência tivessem se tornado uma força viva, que brilhava mais intensamente do que qualquer luz natural. Ao mesmo tempo, os ímpios enfrentavam as consequências de sua rebeldia. Suas ações, uma vez ocultas ou ignoradas, agora estavam expostas. Não havia como fugir da verdade que os envolvia. A justiça era imutável, e Enoque sentiu a gravidade dessa realidade. Ele sabia que o julgamento final era tanto uma promessa quanto uma advertência. Enoque também foi levado a testemunhar os registros celestiais. Livros contendo os atos de todos os seres estavam abertos diante dele. Cada detalhe da vida de um indivíduo estava registrado ali, como se nada escapasse à observação divina. Ele entendeu que tudo estava conectado e que a criação seguia um plano maior. Essas revelações não eram fáceis de absorver. Enoque sentiu o peso da responsabilidade de compartilhar o que havia visto. A humanidade precisava saber que suas ações tinham consequências, não apenas nesta vida, mas na eternidade. Ele sabia que essas verdades não seriam fáceis de aceitar, mas eram necessárias. Mesmo diante de tanta clareza, as visões de Enoque continuavam a trazer mais perguntas. Ele não podia evitar refletir sobre o equilíbrio entre justiça e misericórdia. Enquanto os justos encontravam descanso e os ímpios enfrentavam a condenação, ele percebia que cada um havia sido tratado com absoluta equidade. As cenas finais dessas visões não deixaram dúvidas. O destino dos justos e dos ímpios estava selado, mas o que Enoque viu também era um chamado para que aqueles que ainda viviam escolhessem com sabedoria. Ele sabia que sua missão não terminava ali, pois as próximas revelações trariam ainda mais respostas sobre os mistérios do universo. Enoque foi transportado para novas visões, onde os mistérios do universo começaram a ser desvendados diante de seus olhos. Ele viu os céus em movimento, como um grande mecanismo divino, cada parte funcionando em perfeita harmonia. As estrelas, os ventos, a chuva e as estações seguiam um ritmo que transcendia a compreensão humana, revelando o equilíbrio da criação. Os anjos celestiais explicaram que tudo no cosmos tinha um propósito e uma ordem. As estrelas, que para muitos pareciam apenas pontos no céu, desempenhavam papéis fundamentais na manutenção desse equilíbrio. Enoque observava, fascinado, enquanto aprendia que seus movimentos não eram aleatórios, mas cuidadosamente orquestrados por leis invisíveis. As estações também carregavam um significado profundo. O ciclo da vida na Terra dependia dessa sincronia, e cada estação trazia consigo uma mensagem única. Os ventos, que pareciam imprevisíveis aos olhos humanos, tinham trajetórias determinadas, e até a chuva era parte de um sistema que refletia a sabedoria divina. Enquanto absorvia essas revelações, Enoque percebeu que o equilíbrio do universo não era apenas físico, mas também espiritual. O que acontecia nos céus tinha reflexos diretos na terra, e vice-versa. Os anjos explicaram que a harmonia só era possível quando cada elemento cumpria seu propósito sem desviar de sua função. Diante da imensidão do cosmos, Enoque sentiu sua humanidade com uma força esmagadora. Cada movimento das estrelas e dos ventos parecia conter uma mensagem maior, como se o Criador tivesse assinado cada detalhe da criação. Ele se perguntava, como alguém tão pequeno poderia carregar um papel tão grandioso? Esse misto de fascínio e humildade
o deixou sem palavras. No entanto, Enoque também viu o impacto da desobediência. A rebelião dos anjos caídos havia causado rupturas nesse equilíbrio perfeito. A criação, que antes era um reflexo puro da vontade divina, agora carregava marcas de desordem. Ele entendeu que a corrupção não se limitava à terra, mas alcançava dimensões muito maiores. As visões mostravam que, mesmo em meio à desordem, o Criador mantinha controle absoluto. As leis que regiam o universo não podiam ser destruídas, apenas momentaneamente desequilibradas. Era como se cada movimento do cosmos fosse uma dança que, apesar de interferências externas, sempre retornava à sua melodia original. Enoque foi levado a observar fenômenos que para ele eram incompreensíveis antes dessa jornada. O brilho das estrelas, os ventos que cruzavam os céus e até o ciclo da chuva agora tinham um significado muito mais profundo. Ele via a criação com novos olhos, reconhecendo a mão do Criador em cada detalhe. Essas revelações não apenas ampliaram sua compreensão, mas também fortaleceram sua fé. Enoque entendeu que a ordem divina era inquebrável e que mesmo em tempos de caos havia um plano maior em andamento. Ele sentiu uma paz profunda, sabendo que nada estava fora do controle. No entanto, a jornada de aprendizado ainda não havia terminado. As visões continuavam a se desdobrar, e Enoque sabia que cada nova revelação o aproximava mais da verdade. Ele estava apenas começando a compreender o vasto alcance dos mistérios divinos e o papel que desempenhava como mensageiro dessas verdades. Enoque foi conduzido a uma visão de majestade e poder que o deixou em reverência. No centro dessa revelação, viu a figura do Filho do Homem, radiante como nenhuma luz terrena poderia descrever. Ele emanava uma autoridade inquestionável, e sua presença parecia preencher todo o universo. Os anjos ao lado de Enoque explicaram que esse era o juiz divino, aquele que traria justiça e redenção. O Filho do Homem foi apresentado como aquele que seria a luz para os eleitos. Sua glória iluminava os caminhos dos justos, guiando-os para um futuro de esperança. Enoque observava os escolhidos ao redor dele, e suas almas brilhavam em harmonia com a presença divina. A justiça que ele representava não apenas corrigia erros, mas também restaurava tudo o que havia sido perdido. Ao mesmo tempo, sua autoridade trazia destruição para os pecadores. A visão mostrava o impacto de seu julgamento sobre aqueles que haviam escolhido o caminho da rebeldia. As forças do mal, que antes pareciam invencíveis, eram agora reduzidas a nada diante de sua presença. O Filho do Homem não era apenas um juiz, ele era o símbolo da retidão triunfante. Enoque foi levado a testemunhar o impacto de sua chegada na terra. Os ímpios, que outrora agiam com impunidade, agora tremiam diante do poder inigualável que viam diante de si. A visão não deixava dúvidas. O mal não tinha lugar na nova ordem que estava sendo estabelecida. Era o fim da corrupção que havia contaminado a criação. Os justos, por outro lado, encontraram nele a realização de todas as promessas divinas. A paz que lhes era concedida não era apenas externa, mas também interna. Suas almas estavam finalmente livres das marcas do sofrimento e da injustiça. O Filho do Homem, com seu olhar compassivo, os recebia como herdeiros de uma nova era. As visões mostravam que o Filho do Homem não apenas trazia julgamento, mas também reconciliação. Ele era a ponte entre o céu e a terra, unindo o que havia sido separado pela rebeldia. Enoque compreendeu que sua vinda era a culminação de um plano que transcendeu o tempo, trazendo ordem a tudo o que havia sido distorcido. O poder que emanava dele era inquestionável, mas sua presença também transmitia paz e segurança. Enoque sentiu um alívio profundo ao testemunhar essa restauração. Ele percebeu que, mesmo em meio à destruição necessária para eliminar o mal, havia uma beleza indescritível na renovação que estava ocorrendo. As visões também revelaram que o Filho do Homem seria o centro de toda a criação. Sua luz irradiava para os quatro cantos do universo, tocando tudo e todos. Ele não era apenas um juiz, era o coração pulsante do cosmos, a fonte de toda a vida e propósito.
nada existia fora de sua influência. Enoque sabia que essas revelações precisavam ser compartilhadas. O que ele havia visto não era apenas um julgamento, mas a realização de uma promessa que transcendeu eras. O Filho do Homem era a esperança dos justos e o fim do poder dos ímpios, trazendo consigo a restauração de tudo o que havia sido perdido. As visões levaram Enoque a um momento de renovação. Ele testemunhou a transformação completa do mundo, como se a criação tivesse sido reescrita. O caos e a destruição que antes reinavam foram substituídos por uma paz profunda, onde a luz da retidão brilhava intensamente. O planeta, que havia sido marcado pela corrupção, agora florescia com uma vitalidade renovada. Os justos, que haviam perseverado em meio às adversidades, receberam uma recompensa além de qualquer expectativa. Enoque os viu habitando um mundo onde não havia mais sofrimento, e suas almas irradiavam uma serenidade que refletia a glória do Criador. Era como se cada lágrima que derramaram tivesse sido transformada em um rio de alegria eterna. Os ímpios, por outro lado, haviam sido completamente removidos. Sua ausência trouxe uma harmonia indescritível ao universo, como se a criação finalmente respirasse aliviada. Enoque entendeu que esse não era apenas um ato de julgamento, mas também um ato de amor. O mal havia sido banido para sempre, e a bondade reinava sem obstáculos. Se você chegou até aqui, é porque essa história te impactou tanto quanto a mim. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like para apoiar nosso trabalho e continuar explorando mistérios como este. E não esqueça de compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Sua participação faz toda a diferença. O mundo renovado parecia estar em perfeita comunhão com os céus. As estrelas, os ventos e as águas dançavam em sincronia, como uma melodia divina que envolvia toda a criação. Cada elemento, por menor que fosse, parecia cumprir seu propósito de maneira perfeita, refletindo a ordem que o Criador havia planejado desde o início. Enoque percebeu que essa transformação não era apenas externa. O coração dos justos também havia sido purificado. Eles não carregavam mais as marcas do passado, mas viviam em uma liberdade plena, livres do peso do pecado e das sombras que antes os assombravam. Era uma nova existência, onde a vida era experimentada em sua forma mais pura. As visões mostravam que a luz da retidão havia triunfado sobre as trevas. Não era apenas uma vitória passageira, mas um triunfo eterno. A bondade e a justiça haviam se tornado os pilares do novo mundo, e nada poderia abalar essa fundação. Era um testemunho vivo do poder do Criador e da grandiosidade de sua obra. Enquanto observava, Enoque foi preenchido com uma sensação de gratidão. Ele compreendeu que, apesar de todo o sofrimento e destruição, o plano do Criador havia sido cumprido. O mal não tinha lugar nesse novo mundo, e a criação finalmente refletia a glória para a qual havia sido destinada. Os arcanjos que haviam participado do julgamento agora estavam em descanso. Suas tarefas haviam sido concluídas, e eles observavam com reverência a nova criação. Era como se o céu e a terra estivessem em perfeita harmonia, unidos por um propósito comum. A separação que um dia existiu havia sido desfeita. Ao observar a criação renovada, Enoque foi tomado por um alívio profundo. Era como se o peso das visões, dos julgamentos e da corrupção finalmente tivesse sido retirado de seus ombros. Ele sentiu uma paz indescritível, não apenas por presenciar a justiça divina, mas por entender que todo o sofrimento havia culminado em algo tão glorioso. Enoque sabia que o que estava vendo era um vislumbre do que estava por vir, uma promessa que traria esperança para todos que escolhessem o caminho da retidão. Ele também sabia que sua missão ainda não havia terminado. As revelações que recebeu precisavam ser compartilhadas para que o mundo entendesse o que estava em jogo. Enquanto as visões se desvaneciam, Enoque sentiu que havia testemunhado algo que nenhum outro homem havia visto. Ele sabia que o que estava registrado em seu espírito era precioso e que seu papel como mensageiro era mais importante do que nunca. Enoque foi levado a compreender a escala da rebelião celestial de forma surpreendente.
Não se tratava de uma pequena insubordinação isolada, mas de um evento grandioso e meticulosamente orquestrado. Exatamente 200 anjos, cada um com um papel único e vital no equilíbrio dos céus, uniram-se em um pacto que desafiava diretamente a autoridade do Criador. Este pacto, firmado no Monte Hermon, era um símbolo de sua decisão deliberada de abandonar suas responsabilidades celestiais. O número exato de 200 não era um acaso. Representava a organização precisa de uma rebelião em larga escala, que contrastava com a harmonia e ordem que haviam sido características dos céus até então. Cada um desses anjos possuía uma função específica na manutenção do cosmos, seja na supervisão das estrelas, nos ciclos das estações ou na proteção da criação. Quando abandonaram seus postos, deixaram lacunas que criaram um desequilíbrio cósmico instantâneo. A decisão de se rebelar não foi um ato impulsivo, mas fruto de longas deliberações entre os anjos, liderados por Semjazá. Ele, que era um dos mais respeitados e poderosos, usou de sua influência para convencer os outros a seguirem seu plano. Contudo, a força da decisão não estava apenas em sua persuasão, mas na promessa de que todos compartilhariam igualmente as consequências. Ao selarem o pacto no Monte Hermon, cada anjo jurou não voltar atrás, independentemente do resultado. Era um ato de desafio coletivo, não apenas contra o Criador, mas contra a ordem divina que sustentava todo o universo. O Monte Hermon, escolhido como o local do pacto, tornou-se um símbolo sombrio dessa transgressão. Antes um lugar de paz e reverência, foi transformado em um marco da rebelião. Ali, com palavras solenes e determinantes, os anjos juraram quebrar a separação entre os céus e a terra. Não satisfeitos em contemplar a criação à distância, decidiram tomar para si aquilo que não lhes fora concedido: esposas humanas e o direito de interferir diretamente nos assuntos terrestres. A rebeldia deles abalou profundamente o equilíbrio divino. Cada um desses 200 anjos era uma peça fundamental na ordem celestial, e sua ausência deixou o cosmos vulnerável a influências desordenadas. O sistema criado para sustentar a vida e manter a harmonia passou a enfrentar desafios, com os céus e a terra sentindo as repercussões da ausência desses guardiões. Era como se o universo, antes funcionando como uma máquina perfeita, tivesse perdido componentes essenciais, gerando um efeito dominó de caos e desordem. A rebelião celestial também teve implicações espirituais e emocionais para os céus. Os anjos que permaneceram fiéis assistiram com pesar, enquanto seus companheiros abandonavam sua glória e propósito. O impacto foi sentido como uma ferida que atravessava a eternidade. Uma dor não apenas para os anjos fiéis, mas também para a criação que dependia do equilíbrio sustentado por eles. Era mais do que uma quebra de regras. Era uma ruptura que ecoava em cada canto do cosmos. Para Enoque, compreender essa rebelião em sua totalidade foi um choque. Ele viu que a decisão dos 200 anjos não apenas desafiava o Criador, mas também colocava em risco toda a estrutura da existência. Ele começou a perceber que essa queda não era apenas um evento isolado, mas o início de um ciclo de consequências que reverberariam ao longo de gerações humanas e celestiais. Esses anjos, em sua rebeldia, introduziram na Terra gigantes cuja existência desafiava todas as noções de equilíbrio e ordem. Esses seres, descritos como tendo milhares de pés de altura, eram monumentos vivos da transgressão dos anjos caídos. Suas proporções colossais não eram apenas físicas, mas também simbólicas, representando o peso da corrupção que agora dominava o mundo. A presença dos gigantes trouxe um caos inimaginável. Sua fome era insaciável, e eles consumiam recursos naturais em proporções assustadoras, devastando colheitas inteiras em questão de dias. O que antes era suficiente para sustentar vilas humanas por meses era engolido por esses seres em um piscar de olhos. Os humanos, que já sofriam as consequências do conhecimento proibido transmitido pelos anjos, agora enfrentavam uma ameaça física que parecia intransponível. Não satisfeitos com os recursos naturais, os gigantes voltaram sua atenção para os animais. Espécies inteiras foram caçadas até a extinção,
enquanto o equilíbrio ecológico da Terra se deteriorava rapidamente. Mas o verdadeiro horror veio quando os gigantes, consumidos por sua violência instintiva, começaram a atacar os próprios humanos. Suas ações espalhavam o terror por onde passavam, transformando comunidades inteiras em campos de desolação. A Terra parecia pequena diante desses seres descomunais. Suas pegadas marcavam o solo como crateras, lembranças de sua passagem destrutiva. Montanhas tremiam com seus movimentos, rios eram desviados por sua sede e florestas eram reduzidas a cinzas em questão de horas. Cada ação dos gigantes parecia uma afronta direta à criação divina, como se sua existência fosse uma manifestação física da rebeldia dos anjos caídos. Esses gigantes não eram apenas predadores insaciáveis, mas também catalisadores de violência. Entre eles mesmos, as disputas territoriais se transformavam em batalhas que devastavam tudo ao redor. Quando esses titãs entravam em conflito, o impacto era sentido por milhas, com o chão tremendo e a destruição se espalhando em todas as direções. Era como se sua natureza fosse programada para desestabilizar o mundo. O caos introduzido pelos gigantes não se limitou à sua era. Suas ações deixaram marcas que atravessaram gerações. Os humanos que sobreviveram à sua presença transmitiram histórias de terror e destruição que ecoariam nas memórias coletivas por séculos. Lugares que haviam sido arrasados por eles tornaram-se sinônimos de ruína, e as civilizações que surgiram posteriormente tiveram que reconstruir suas vidas sobre as cicatrizes deixadas por esses seres colossais. Além do impacto físico, os gigantes também representavam um desafio espiritual. Sua existência era uma lembrança constante da rebelião dos anjos caídos e do preço da desobediência. Eles não eram apenas gigantes em tamanho, mas também em simbolismo, encapsulando a magnitude das consequências de se desviar do propósito divino. A presença dos gigantes na Terra era como um lembrete vivo de que a criação, quando corrompida, podia tornar-se irreconhecível. Sua magnitude, violência e insaciabilidade transformaram o mundo em um cenário de desolação, onde o que antes era belo e harmonioso, agora era um campo de batalha pela sobrevivência. Cada passo que davam era uma marca que a humanidade nunca poderia esquecer. Mas a justiça divina foi clara. Os anjos caídos seriam aprisionados por 70 gerações, aguardando o julgamento final. Essa sentença não foi apenas uma punição, mas uma demonstração da paciência e precisão do Criador. 70 gerações, um período vasto aos olhos humanos, representavam um tempo determinado para que o plano divino fosse cumprido em sua totalidade. Essa espera não era um adiamento do julgamento, mas parte de um processo maior, onde a justiça e a misericórdia coexistiam de forma perfeita. Os anjos foram aprisionados em abismos escuros, confinados em um estado de isolamento absoluto. Esses locais, descritos como profundezas impenetráveis, eram espaços onde o tempo parecia não existir, e o silêncio pesava como uma condenação eterna. Ali, esses seres outrora brilhantes refletiam sobre suas escolhas, cercados por sombras que simbolizavam suas próprias transgressões. Para Enoque, o período de 70 gerações não era apenas uma contagem de anos, mas um testemunho da paciência divina. Era um intervalo que permitia que a humanidade tivesse tempo para buscar redenção, enquanto os anjos caídos permaneciam como um exemplo vivo das consequências da rebeldia. O Criador não agiu com pressa, mas com precisão, permitindo que todas as coisas acontecessem em seu devido tempo. Esse período também representava uma chance para a humanidade refletir sobre as marcas deixadas pelos anjos caídos. Suas ações continuavam a ecoar, e o conhecimento proibido que haviam transmitido moldava culturas e práticas que se afastavam do propósito divino. As gerações que se sucediam carregavam os traços dessas influências, enquanto o mundo aguardava o cumprimento final da justiça. O confinamento dos anjos não foi apenas uma forma de detê-los, mas também uma preparação para o julgamento definitivo. Eles aguardavam, impotentes, enquanto o tempo seguia seu curso. Cada geração que passava
trazia a humanidade mais perto desse momento decisivo, em que todas as coisas seriam colocadas em ordem novamente. Esse intervalo de 70 gerações era também um lembrete de que o Criador estava no controle absoluto. Mesmo os anjos caídos, com todo o poder que possuíam, não podiam escapar do decreto divino. Sua rebeldia havia sido grande, mas a justiça que os aguardava era ainda maior. O tempo, que parecia interminável para eles, era uma ferramenta do Criador, usada para cumprir seu propósito com perfeição. Enoque percebeu que a espera não era uma fraqueza, mas uma demonstração da soberania divina. Cada momento tinha um significado, e cada geração que passava acumulava as consequências das escolhas feitas por aqueles que haviam desobedecido. A justiça divina não era apressada, mas era certa, inevitável e absoluta. Além disso, as revelações mostraram a extensão do conhecimento proibido que os anjos trouxeram à humanidade. Cada ensinamento, embora inicialmente recebido como uma dádiva, carregava em si o peso da desobediência e da corrupção. Eles ensinaram astrologia, permitindo que os humanos lessem os movimentos das estrelas e tentassem prever eventos futuros. O que parecia uma chave para desvendar os mistérios do cosmos, logo se tornou um instrumento para desviar o homem de sua fé, levando-o a confiar mais nas constelações do que no Criador. A manipulação de metais foi outro segredo compartilhado, e suas consequências foram ainda mais devastadoras. Antes, os homens utilizavam os recursos da terra de forma harmônica, mas com o novo conhecimento, surgiram armas de guerra e ferramentas que seriam usadas para destruição em massa. Tribos e comunidades que antes conviviam em paz começaram a se dividir e lutar entre si, movidas pela ambição e pela violência, ambas alimentadas pelas habilidades que receberam. A feitiçaria, talvez a mais perigosa das artes ensinadas, abriu portas para práticas sombrias e rituais que invocavam forças desconhecidas. Homens e mulheres, fascinados pelo poder que essas práticas prometiam, mergulharam em um mundo de enganos, onde a ilusão de controle sobre o espiritual os afastava ainda mais do propósito divino. Esses rituais, muitas vezes, envolviam sacrifícios e atos que deturpavam a santidade da vida, criando um ciclo de escuridão que atravessou gerações. Os anjos caídos também ensinaram segredos menores, mas igualmente perigosos. Eles revelaram como criar cosméticos para manipular a aparência e como usar ervas de maneiras que poderiam enganar e controlar outros. O conhecimento sobre venenos e antídotos, que deveria ser usado para curar, foi distorcido para trazer sofrimento e destruição. Cada ensinamento era como uma arma entregue a uma humanidade que ainda não estava preparada para lidar com tamanha responsabilidade. O impacto espiritual desse conhecimento foi devastador. O que inicialmente parecia sabedoria trouxe orgulho e arrogância ao coração humano. Os homens começaram a se ver como iguais ou até superiores ao Criador, acreditando que poderiam dominar o mundo e moldá-lo conforme sua vontade. Essa rebeldia espiritual não apenas afastou a humanidade de Deus, mas também alimentou o ciclo de pecado e sofrimento que dominaria o mundo. Enoque percebeu que cada ensinamento era uma semente de rebeldia plantada no coração humano. À medida que essas sementes cresciam, elas geravam frutos amargos que envenenavam não apenas os indivíduos, mas também comunidades inteiras. O conhecimento, que deveria ser uma ferramenta para glorificar a criação divina, tornou-se um instrumento de destruição, transformando a harmonia em caos. As consequências desse conhecimento não ficaram restritas ao tempo em que os anjos caídos caminharam entre os homens. Seus ensinamentos ecoaram ao longo das gerações, moldando culturas e civilizações. A corrupção espiritual que eles introduziram continuaria a influenciar a humanidade por séculos, deixando cicatrizes profundas na relação entre o homem e o Criador. Esse legado sombrio dos anjos caídos serviu como um lembrete para Enoque de que o verdadeiro conhecimento não reside em habilidades ou práticas, mas na conexão com o divino. O que os anjos trouxeram à humanidade não foi sabedoria, mas um fardo que carregaria consequências por eras. A humanidade, fascinada pelo brilho falso desses segredos,
não percebeu que estava se afastando de seu propósito maior. Enoque, como mediador, foi um reflexo de temas profundos de redenção e julgamento. Ele representava a esperança de interceder pelos caídos, mas também a certeza de que a justiça divina prevaleceria. Sua posição entre o céu e a terra mostrava que, mesmo em meio ao caos, havia uma ordem divina sendo cumprida. As visões também revelaram um panorama do cosmos, onde cada estrela e cada movimento dos ventos tinha um propósito. A ordem celestial refletia a justiça divina, demonstrando que o Criador não apenas julgava, mas também restaurava o equilíbrio de sua criação. O universo inteiro parecia alinhado à sua vontade, mesmo nos momentos de maior turbulência. Essas revelações não eram apenas advertências, o que significava, afinal, para a humanidade ter recebido esse conhecimento proibido. Enoque questionava como os homens poderiam superar as marcas deixadas por essas transgressões. Seria possível reconstruir a relação com o Criador e restabelecer a harmonia perdida? Cada detalhe das visões trazia perguntas que desafiavam o entendimento humano. Para Enoque, essas visões não eram apenas imagens estáticas, mas janelas para uma complexidade que transcendia a compreensão terrena. Ele se via confrontado por enigmas que pareciam estar além do alcance da razão humana, mistérios tão profundos que apenas o Criador poderia desvelar por completo. Cada cena, cada evento revelado nas visões, deixava um rastro de questões que ecoavam em sua mente. Qual era o verdadeiro propósito dos anjos caídos? Essa pergunta reverberava em seu coração. Por que seres dotados de tamanha sabedoria, criados para refletir a glória divina, escolheram se rebelar? Era apenas orgulho e desejo que os moviam, ou havia algo mais profundo? Seria possível que sua queda também tivesse um papel em um plano maior, misterioso e oculto? Enoque sabia que essa resposta estava além de seu alcance, mas não podia evitar contemplar os fios invisíveis que ligavam essas escolhas ao destino de toda a criação. Por que Deus permitiu que sua rebeldia se manifestasse dessa forma? Essa era uma questão ainda mais inquietante. O Criador, que possuía poder absoluto, poderia ter evitado a rebelião. Ele poderia ter impedido os anjos de descer à terra, de interferir na vida dos homens e de trazer conhecimentos proibidos. No entanto, ele permitiu que tudo acontecesse. Enoque compreendeu que a permissão divina não era sinônimo de aprovação, mas ainda assim, o motivo permanecia um mistério. O que o Criador desejava ensinar à humanidade, permitindo que experimentasse as consequências de tamanha corrupção? Enquanto refletia, Enoque percebeu que o livre-arbítrio era um elemento central em toda essa história. Tanto os anjos quanto os homens tinham o poder de escolher. O que os anjos caídos fizeram foi exercer sua liberdade, mesmo que isso significasse rejeitar a ordem divina. Mas o Criador, em sua sabedoria infinita, transformava até mesmo os atos de rebeldia em oportunidades para demonstrar sua justiça e misericórdia. Seria esse o propósito maior por trás da queda? Mostrar à criação que, mesmo diante do caos, a ordem divina prevaleceria. As perguntas que surgiam em sua mente iam além de simples curiosidade. Elas tocavam em questões universais sobre o bem e o mal, a liberdade e a consequência, a justiça e a graça. Enoque começou a perceber que as respostas para essas perguntas não estavam destinadas a serem compreendidas por completo. Elas faziam parte de um plano que ultrapassava o tempo, algo que apenas o Criador poderia abarcar em sua totalidade. Enquanto mergulhava nessas reflexões, Enoque sentiu o peso do paradoxo da criação. A beleza do livre-arbítrio estava na capacidade de escolher, amar e obedecer ao Criador voluntariamente. Mas essa liberdade também trazia a possibilidade de rebeldia, de distorcer o propósito divino. No entanto, mesmo quando escolhas erradas eram feitas, o Criador usava essas situações para moldar a história de acordo com sua vontade soberana. Enoque compreendeu que o propósito dos anjos caídos e o impacto de suas ações não poderiam ser julgados apenas com os olhos humanos. Para ele,
As visões mostravam que o universo não era regido pelo acaso, mas por uma sabedoria infinita que tecia cada evento em direção a um destino maior. A rebeldia dos anjos era terrível, mas também era um reflexo da complexidade de um plano que equilibrava justiça, redenção e liberdade. Essas reflexões trouxeram a Enoque uma mistura de fascínio e humildade. Ele percebeu que não precisava entender completamente o plano do Criador para confiar nele. Cada pergunta sem resposta era, na verdade, um convite para confiar na sabedoria divina, mesmo quando os caminhos pareciam sombrios. Era como se o próprio Criador dissesse: observe, mas também confie. O impacto dessas reflexões não se limitou a Enoque. Ele sabia que, ao registrar essas visões, transmitiria à humanidade as mesmas perguntas e inquietações que agora o moviam. Não era seu papel responder a todas as questões, mas apresentá-las como um lembrete de que há algo maior, algo que transcende a compreensão humana. Enoque reconhecia que sua missão não era apenas revelar verdades, mas também inspirar a busca por significado, mesmo nas incertezas. As perguntas que surgiam nas visões não eram barreiras, mas pontes. Elas ligavam o mundo visível ao invisível, o temporal ao eterno. Enoque entendeu que essas questões desafiavam o entendimento humano por um motivo: para mostrar que, em última instância, o Criador é o único que possui todas as respostas. E foi nessa confiança que ele encontrou paz, mesmo diante de mistérios tão profundos. As visões finais de Enoque eram um hino à glorificação do Criador. Ele viu os céus se abrirem em um espetáculo de luz, onde incontáveis anjos adoravam em harmonia perfeita. Suas vozes ecoavam em uma melodia indescritível, cada nota exaltando a majestade e o poder daquele que havia criado e renovado todas as coisas. O universo inteiro parecia inclinar-se diante da presença divina. Enoque contemplou os justos herdando a terra em sua plenitude. Cada um deles caminhava com um brilho radiante, reflexo da glória divina que agora habitava neles. A criação, finalmente em perfeita harmonia, parecia pulsar com uma energia nova, como se fosse um mundo nascido novamente, livre de toda a corrupção que antes o havia marcado. Os ímpios, por outro lado, enfrentavam o destino final que fora reservado para eles. Confinados em um local de trevas impenetráveis, estavam distantes de qualquer luz ou esperança. Era um destino que refletia suas escolhas, uma separação eterna do Criador e de tudo o que era puro e verdadeiro. Suas vozes, agora silenciosas, eram um eco do que haviam perdido. Enoque percebeu que o julgamento não era apenas sobre punição, mas também sobre a confirmação do plano divino. Cada evento que ele havia testemunhado, desde a rebeldia dos anjos até a renovação da terra, fazia parte de um propósito maior. Não havia um único detalhe que tivesse escapado à soberania do Criador. As revelações o levaram a compreender a grandiosidade do equilíbrio entre justiça e misericórdia. O mal foi extirpado para sempre, mas os justos experimentavam um amor tão profundo que transcendia a compreensão humana. A terra, agora glorificada, era um reflexo perfeito do céu, uma união que nenhum poder poderia romper. Enoque viu o Criador no centro de tudo, rodeado por uma luz que nenhum olhar mortal poderia suportar. Era a fonte de toda a vida, de toda a bondade, de toda a verdade. Cada fibra do universo parecia existir para proclamar a sua glória. Enoque sentiu que estava diante de algo tão vasto e infinito que não havia palavras para descrever. Ele também viu a confirmação do plano divino como uma obra concluída. O tempo e a eternidade estavam entrelaçados, e o passado, presente e futuro pareciam convergir em um único momento de exaltação ao Criador. Era como se toda a criação estivesse finalmente em paz, descansando na certeza de que tudo estava como deveria ser. Enoque sabia que precisava registrar tudo o que havia visto. Suas palavras seriam um testemunho para aqueles que viriam depois dele, um lembrete do poder e do amor do Criador. Ele sentiu que sua missão estava chegando ao fim,
mas seu legado estava apenas começando. As revelações que recebeu seriam passadas adiante, atravessando gerações. Enquanto as visões começavam a se desvanecer, Enoque olhou ao seu redor e percebeu que havia testemunhado algo que nenhum outro homem tinha experimentado. Ele havia caminhado entre os anjos, visto os céus e recebido segredos que moldariam a compreensão da humanidade sobre o divino. Sua jornada, embora extraordinária, era apenas uma parte do plano eterno. Com um coração cheio de reverência, Enoque soube que o Criador havia mostrado a ele não apenas o destino da Terra, mas também a glória de um futuro onde o mal seria apenas uma lembrança distante. Era o início de um reino eterno, onde a luz jamais seria apagada e a criação floresceria para sempre. A história de Enoque pode ser usada para que a gente possa refletir sobre a justiça divina, a corrupção e a redenção. Será que estamos prontos para enfrentar as consequências de nossas escolhas? Ao testemunhar a queda dos anjos, o sofrimento da humanidade e a renovação da criação, percebemos o quão poderoso é o equilíbrio entre justiça e misericórdia. Você acha que o mal realmente foi vencido? Ou que ainda enfrentamos resquícios dessa batalha em nosso mundo? Se você se sentiu impactado por essa história, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando mistérios profundos como este. Deixe seu like e compartilhe com quem você acha que também precisa ouvir essas verdades. E por fim, comente: "Eu escolho a luz", para mostrar que ficou até o final e entendeu a mensagem.